Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai-vos à vossa fé a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada um mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. E com essas palavras, eu deixo a minha doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio e que nos assistem pelas redes sociais. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Eu quero deixar um cumprimento hoje à nossa ouvinte assídua, que é a dona Maria Rosa, a irmã Maria Rosa, que todos os domingos está ali do ladinho do seu rádio, nos ouvindo. A irmã Maria Rosa, que é a mãe da Luísa e da Ana. Ontem conversei com a filha dela, com a irmã Luísa, e ela falou: a minha mãe está sempre ouvindo o rádio. Deus abençoe, irmã Maria. É um prazer, e em nome da Senhora eu cumprimento a todos os nossos ouvintes e os que nos assistem. Junto conosco na técnica de som, o presbítero irmão Luiz Carlos Machado, sempre pronto, ali atendendo, cuidando, para que tudo saia bem. Conosco também o evangelista irmão Eliel Uller e o presbítero irmão Ricardo Mendonça. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano, irmão Eliel, presbítero irmão Luiz Carlos Machado,
e aos irmãos que nos ouvem. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã, né? Por mais uma vez estarmos aqui em torno da sua palavra e aprender dele. Aprendendo de Jesus e aprender de Jesus é coisa maravilhosa. Que Deus nos abençoe na continuação deste trabalho. Pai do Senhor, irmão Eliel, Deus abençoe. Paz, presbítero Fabiano, presbítero Ricardo Mendonça, presbítero Luiz Carlos Machado. Que bom que nós estamos aqui mais um domingo, que bom estar juntos, que bom que você está aí conosco, a paz do Senhor. Você que espera por esse momento com a sua revista nas mãos, né, com a Bíblia. É bom saber que a gente tem alunos. Vocês são a razão da gente estar aqui ensinando a palavra de Deus. Vocês são o nosso principal motivo, porque não faria sentido algum ficar falando se não tivesse ninguém ouvindo. Mas é tão bom que quando a gente descobre pessoas que a gente não imagina, que estão tão próximas e que são nossos alunos na escola bíblica. Então assim, não falte, tá, irmão? Não falte. E depois nós vamos corrigir. Ligado, né? Vai ter prova. Isso. Cuida para não rodar. Então é um prazer saber que os irmãos estão aí. É muito legal. Bom mesmo. É o prazer da nossa vida. Nesse momento podemos fazer a oração. Pode Você fazer quer oração, falar alguma coisa? Não, pode fazer a oração, tá com a palavra. Deus, obrigado, Pai, por ter nos trazido aqui essa manhã. Presbítero Ricardo, presbítero Fabiano, presbítero Luiz Carlos, obrigado, Senhor, pelas nossas saúdes que o Senhor tem dado. Obrigado pelas nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito por nós. E já tem ultrapassado a nossa capacidade de agradecer tudo que o Senhor tem feito e já queremos agradecer por antecipação aquilo que o Senhor irá fazer, porque tudo que o Senhor faz é bom e é o melhor para nós. E nós queremos entender e aceitar a Tua vontade nesse dia. Esse dia pertence ao Senhor, essa escola é Tua, Pai. Toma a direção, assume a frente. Nós queremos ser apenas o vaso de barro, porque o que vale não é o vaso em si, porque o barro se encontra em qualquer lugar, mas o conteúdo é a excelência que há em Ti. Por isso nós Te rendemos graças e toda a honra e toda a glória. Fica conosco, querido Espírito Santo. Fica com cada um de nós. Vai a cada um que ouve nesse momento, assiste, em cada lar, em cada presídio, em cada leito de hospital, dentro desse carro, em qualquer ambiente que essa pessoa esteja, na cozinha, na sala, no banheiro, na varanda, na rua, na roça, trabalhando, com o radinho pendurado. Senhor, Tu conhece os mais diferentes lugares e distantes, que nós nunca talvez iremos fisicamente lá, mas as pessoas estão ali, os irmãos queridos estão ali, ouvindo, assistindo, acompanhando conosco esse momento. Senhor, dá a Tua bênção toda especial para cada um. Cura, Senhor, as enfermidades, renova a esperança, coloca fé nesse coração, confirma Tuas promessas. Dá um ministério abençoado para o Teu filho, para a Tua filha, que se esmera tanto na palavra, que deseja ser um ensinador. Sim. Senhor, abre as portas, Senhor, coloca-os em lugares que têm necessidade. Em nome de Jesus, Senhor, faz a Tua obra acontecer. O Teu reino na terra, ele ultrapassa barreiras denominacionais, ultrapassa o tempo, ultrapassa divisões territoriais, fronteiras por esse Brasil, por esse mundo afora, inclusive os oceanos. Senhor, nós queremos fazer parte desse reino. Por isso, Senhor, renova as nossas forças a cada manhã. Renova as vidas de cada um que está acompanhando conosco. E dai-nos um dia de aproveitamento, edificação espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Nós estamos estudando o nosso terceiro trimestre, as lições bíblicas. Vamos trabalhar o livro de Levítico, né? Adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para uma igreja em Levítico. Hoje nós estamos na lição de número 5, dia 29 de julho de 2018. Santidade ao Senhor é o título da lição de hoje. Santidade ao Senhor. O nosso textuário, para o irmão que não tem lição e que queira nos acompanhar, é na sua Bíblia, livro de Levítico, capítulo 20, hoje nós vamos estudar. E o nosso textuário se encontra no livro de Levítico, capítulo 20 e verso 26, que diz assim:
e ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. E ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meu. A nossa verdade prática diz assim: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, o nosso testemunho é ineficaz. Sem essa marca, não produz os seus efeitos. Aquilo que não foi proposto para que nós fazer, que é ir e pregar o Evangelho. Mas sem essa marca da santidade em nós, ela não produz o efeito, que é gerar salvação na vida dos outros. Irmão Eliel? A definição da palavra santidade, a definição prática e direta é separação. À medida que há uma separação, uma distinção, né, é de onde vem a palavra distintivo, que credencia alguém a alguma coisa, essa palavra santidade. Então ela sempre vem acompanhada. Ela está no contexto, mas ela sempre vem com o sentido de ao Senhor. Porque eu posso me separar para muitas coisas e não ao Senhor. Então sabe qual que é a perda do distintivo ou da autenticação do caráter de Cristo em nós? É a perda da santidade, porque aí fica uma mistura. Então quando há muita mistura de que tudo é a mesma coisa e que a mesma coisa é tudo, se perde o separado, o exclusivo, o especial. Porque a Bíblia diz que ele separou um povo para si, todo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então isso é santidade, isso é separação. Então, com base no sacerdócio levítico, nós vamos falar sobre a importância dessa santidade na igreja, que distingue o crente do profano. Então as pessoas dizem, mas a gente é gente igual às outras pessoas. É claro que somos, mas e o caráter e a santidade vai acabar por nos tornando representantes ou não. Por isso que Jesus falou, vede que a luz que há em ti não sejam trevas, porque às vezes é uma falsa aparência de luminosidade, não é luz, porque luz é a excelência do caráter de Cristo emanando de nós. Nós somos como a lua, não tem luz própria, reflete na terra o que recebe do sol. Nós podemos ser o que Cristo quer que nós sejamos, mas não sozinhos, porque ele disse, sem mim nada podereis fazer. Então é importante que a gente entenda a necessidade dessa separação, não é? Em tudo, para que nós sejamos chamados filhos de Deus. Irmão Ricardo? A verdade prática, ela tem um objetivo muito grande. Falando que a santidade é uma marca, né? E falando também do testemunho do crente. Quando é que ele é ineficaz? Quando a santidade que está inserida na palavra de Deus não faz parte da nossa vida cotidiana, do nosso cotidiano. Por quê? Porque por que um testemunho é ineficaz? O próprio Jesus disse assim, ser-me-eis testemunhas, né? Então, quer dizer, e testemunhar de quê? Testemunhar de quem? E como testemunhar? É o que o irmão Eliel falou aqui agora, não é mesmo? A gente tem que ter essa marca, porque senão nós estaremos como que dando soco no ar. Nós estaremos, como eu costumo dizer, empurrando o pão de açúcar. Não vai ter efeito nenhum, não vai haver melhora, não vai haver um rendimento na obra de Deus. E engraçado que, se você for olhar a personalidade desse Deus tremendo que nós servimos, ele começa buscando o homem, levando o homem à santidade. Quando aceitamos Jesus, somos justificados. E o processo de santificação começa na mesma hora, não é mesmo? Começamos a frequentar a igreja, começamos a ouvir a palavra, começamos a ler a palavra, e aquilo vai surtindo um efeito maravilhoso em nós. Nós não somos os melhores, mas temos que ser diferentes, não é mesmo?
nós somos diferentes. Então, glória a Deus por isso. Vamos aprender nessa lição aí, nesse domingo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo... Mulher. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu a sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E, se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai e a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. E o adúltero e a adúltera. Algo a comentar? Não, pode dar sequência. Os nossos objetivos da nossa lição é o nosso primeiro tópico. Nós vamos estudar mostrar que a santidade é a marca do povo de Deus. O nosso segundo tópico, nós vamos falar a respeito de refletir da santidade no ministério levítico e compreender que o povo de Deus deve ser santo. A nossa introdução: o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por consequente, também naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Nesta lição, veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinham a obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como nação santa, zelosa e servidora por excelência, que aprendemos com os israelitas a adorar e a servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Irmão Ricardo? Isso. A gente, aquilo que eu falei no começo, a gente vê como Deus trabalha, Ele sendo um Deus santo, mas como Ele trabalha para ver o seu povo andando em santidade. Quando a Bíblia diz, que o versículo 14 do capítulo 12, que vai ser citado na lição aqui de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quando é que nós vamos ver o Senhor? Quando é que eu vou ver o Senhor? Se permanecer, se perseverar até o fim, será salvo. E perseverar de que maneira? De que jeito? Como? Daí a importância de estarmos diante de uma lição dessa e da palavra de Deus todos os dias, lendo, estudando, meditando. Como é que se estuda a palavra de Deus, irmão Ricardo? Nas minhas palavras, com um bom dicionário, um dicionário bom, com oração, jejum, pedindo a Deus que fale contigo e confirme. Quando é que ele confirma? Quando ele usa o Moeliel aqui, ó. Quando é que ele me instrui? A Bíblia diz assim, ó, como ferro com Provérbios 21, 17. Como ferro com ferro se afia, assim o homem seu amigo.
Então, meus irmãos, não é que se pode, se não pode, não é se deve, se não deve ser santo, ou buscar a santidade, ou se santificar. Não, é um dever do crente. Uma obrigação. É uma obrigação, muito bem. É uma obrigação, por quê? Porque sem ela a gente não vai ver a Deus. E eu vou concluir meu pensamento assim, ó. Quando é que eu vejo a Deus? Quando é que eu vou ver a Deus? Quando eu for arrebatado, quando a última trombeta soar, quando eu, juntamente com aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar primeiro, encontrar o Senhor nos ares, não é mesmo? Aí sim, com um corpo transformado, perfeito, né? Estamos correndo para alcançar a perfeição. Então, com um corpo transformado. E sem essa santidade, se você não entrar por este caminho, e nós vamos ver na lição, o que é ser santo? Ser santo tem assim, ó, tem um monte de coisa que eu posso fazer, que a Bíblia me permite, que me é lícito, e tem coisas que não. Tem coisas que até Deus permite, né? Deus até permite. Mas não seria bom fazer. É aquilo que Paulo fala nas suas cartas, não é mesmo? Todas as coisas me são lícitas, mas tem coisa que não me convém, não é mesmo? Não está dizendo que é pecado fazer, mas não me convém. Então a gente tem que ver o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus, o que não agrada. Isso é ser santo, isso é ser separado, como disse o evangelista Eliel. Isso é se guardar, se manter. E não está fácil. Não está fácil. Outra coisa, e isso está sumindo do nosso meio, no meio das igrejas. O pastor Francisco essa manhã falou que parece que está em outro planeta, né? Porque a mudança é tremenda. E isso é cumprimento das Escrituras, não é mesmo? E a Bíblia fala na parábola das 10 virgens, que um versículo aí que me chama a atenção, que acho que eu já falei aqui, tosquenejaram todas, as prudentes e as loucas, só que uma tinha azeite de reserva, né? Que nós, nos dias de hoje, venhamos ter esse azeite, né? Venhamos ter essa consciência, venhamos ter a sabedoria para poder estar no mundo, vendo essa avalanche de ensinamento, de doutrina, de facilidade e de muitas outras coisas, mas nos conservar puro, irmãos, porque Jesus está voltando. Eu creio, eu acredito que nós que estamos aqui em roda dessa mesa cremos também, e a igreja crê, e os irmãos que estão em casa creem também que Jesus está voltando, e que o inimigo das nossas almas está trabalhando ferrenhamente para roubar de nós essa santificação através de alguma coisa e nos tirar do foco, nos tirar do caminho. O nosso primeiro tópico, santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais gentios, quando foi chamado por Deus. Encontramos isso em Gênesis 11:31. Mas, intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Romanos 4:3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como povo santo do Senhor. Gênesis 12:1-8. O estado de santidade, no exato instante de sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram levados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Êxodo 19:5. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram que se submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. Gênesis 17:1. O mesmo pode-se dizer da Igreja de Cristo. Os irmãos em Coríntios foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1:1, mas ainda estavam longe da perfeição, 1 Coríntios 3:1. Nós vimos aí, já tratamos em lições anteriores sobre a salvação, que vem o primeiro processo, que é a justificação, isso é imediato. Depois ela abre abre o espaço, que daí começa o processo de santificação e vem até ou a vinda de Cristo, que é o arrebatamento, ou com a morte do cristão verdadeiro que foi evoluindo nessa carreira. Porque não é porque justificou, ele já adquiriu a salvação.
Mas agora há um processo de santificação. E que, como está escrito lá em Apocalipse, nas cartas às igrejas, há o que vencer, ao que permanecer, ao que for se desenvolvendo nesse processo, ele alcançará a glorificação, que é o último estado da salvação. Irmão Eliel, comentar o que foi lido? Ur dos Caldeus começa basicamente a história de Israel, a separação de Israel como um povo dos demais povos. Do Gênesis 11, regredindo até o Gênesis 1, nós não temos um povo com exclusividade, sendo ele esse povo representante e assim por diante. Então Deus chama Abraão, Abraão vai ter 8 filhos, Deus escolhe Isaac, Isaac vai ter 2 filhos, Deus escolhe Jacó, e Jacó vai ter 12 filhos, Deus escolhe 10, porque José não é tribo, entrou os 2 filhos de José, que são netos de Jacó, e passa a ser essa aí as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos formam um povo numeroso, que segundo alguns dizem, passava de 2 milhões de pessoas quando saiu do Egito. Bem, esse povo precisou se abster de muita coisa para continuar sendo o que a gente chama na Bíblia de povo de Deus. Então, esse tópico que o presbítero Fabiano leu, ele narra esse pontapé inicial, esse começo desse povo. E faz uma analogia em relação à igreja de Corinto também, porque a igreja de Corinto ela era chamada de santa por Paulo, mas ela não era perfeita. Então há uma distinção entre ser santo e ser perfeito. A gente sempre acha que ser santo é ser perfeito, mas na verdade a possibilidade a ser alcançada é a santidade e não a perfeição. Isso. Porque por mais que nós imitemos Cristo, nunca seremos igual a Ele, porque nele habita totalmente toda a plenitude da divindade, uma coisa que não habita em nós. Não habita em nós. Mas a Bíblia exige de nós a santidade ao ponto de falar que nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito, com o sentido de ser filho de Deus, representá-lo e andar na sua presença. A perfeição como Deus tem, nós não vamos alcançar aqui nesse corpo. A eternidade é um outro fator que nós não vamos entrar aqui. Mas nesse corpo não dá. Então assim, irmão Eliel, já que eu não consigo ser perfeito, eu vou deixar de ser santo. Não inventa história. Se é para ser santo, é para ser santo. Não é para ser perfeito no sentido de querer ser melhor ou competir. Mas santidade ao Senhor. Não é santidade ao irmão Ricardo. Não é santidade ao irmão Fabiano, irmão Eliel. Não é santidade ao pastor. Mas o pastor pegou férias, então eu vou para a praia de biquíni. Isso é santidade ao homem. A Bíblia fala de santidade ao Senhor, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. E Deus se agrada da santidade. Então, quando nós renunciemos os prazeres e os desejos para ser santo, a gente agrada a Deus. E quando eu agrado a Deus, eu mesmo me sinto bem com isso, porque o meu espírito, ele está jubilando. Claro. Está jubilando, porque eu consegui fazer a vontade de Deus. Agora, eu fico impressionado porque tem pessoas que estão tão preocupadas com o que o outro vai achar, tão preocupadas se gostaram da roupa, se gostaram do sapato, se gostaram do vestido, se gostaram do que eu falei, se gostaram do que eu fiz, e busca tanta aprovação do outro, até nas redes sociais. E aí, quantos curtiram? E aí, quantos comentaram? E o que falaram? As pessoas buscam tanto isso, e às vezes se perde tanto tempo com essas coisas, e se a gente percebe que não há assim essa prioridade sobre o que Deus achou. Não é? Estou conseguindo me separar, ou dentro de mim tem reservas e um pecadinho de estimação que eu acaricio ele e digo assim: não, irmão Léo, aqui não toca. Não, irmão, aqui não, porque se mexer, vai tocar na casca da ferida. Aí a gente fica acariciando aquilo ali. Santidade é isso, é exclusividade, é sem reserva, é uma entrega 100%, não é parede e meia com nada. É amar a Deus, não é ser perfeito. Eu já falei aqui, falo de novo, não é deixar de ter falhas. A igreja de Corinto lá tinha o exclusivismo, eu sou de Cristo, tinha partidarismo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Tinha um cara lá que dormia com a madrasta no capítulo 5, no 6 tinha um pessoalzinho que levava o pessoal da própria igreja lá no juízo de ímpio, no 7 tinha problema do casamento, no 8 tinha coisa sacrificada aos ídolos, e no 9 tinha a indiferença em relação ao apostolado de Paulo, no 10 tinha a questão do exemplo de Israel, no 11 tinha problema de coisas sufocadas, e tinha problema também com Santa Ceia, que o pessoal vomitava na hora da ceia para poder comer mais por causa da glutonaria. E aí tinha o problema dos dons espirituais, uma confusão, todo mundo profetizava junto. Capítulo 12, vem o capítulo 13, Paulo fala do amor para intercalar entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Por que tudo isso, irmão? Paulo está demonstrando que era uma igreja santa, mas cheia de imperfeições. Isso. Aí você quer procurar uma igreja santa e perfeita. Gente, santidade é individualidade.
Eu não posso esperar o ambiente ser santo para eu me tornar santo. Não é o ambiente que santifica o crente. O que santifica o crente é a palavra. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. O que santifica o crente é o sangue de Jesus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ser santo é ser lavado pela palavra. João 3. Jesus falou para Nicodemos, falou sobre a água para lavagem e purificação. Então nós temos o Espírito Santo, temos o sangue de Jesus, temos a palavra de Deus. Eu me santifico. Você está entendendo? Ah, mas eu vou pecar porque o irmão pecou e ele não morreu. Ele não morreu, mas espiritualmente está morto. Eu não vou seguir o exemplo dele, eu vou seguir o exemplo bom. Então esse é o princípio dessa separação de Israel. Amém. Algo a comentar, irmão Ricardo? Eu queria fazer só uma pergunta para o nosso professor aqui, que sai um pouco da lição, mas nós já voltamos lá. Começa aqui, ó. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil. Gentil, Abraão foi chamado de gentil. Como é que é esse negócio? Eu achava que o povo de Deus, depois de estar estabilizado lá, os outros povos eram gentil, depois das 12 tribos multiplicar e crescer. Mas eu não entendi isso aqui. E eu acredito que tem irmãos que não entenderam, que está com a lição na mão. Eu queria ver o que... É que gentil significa pagão. Em Josué 24 diz que a casa de Abraão era uma casa que venerava muitas divindades. Então ele era politeísta, a família de Abraão era. Então quando a gente olha daqui para lá, naquele contexto ele é considerado um gentil. Embora naquele tempo não existia essa expressão, porque Abraão ainda não era exclusivamente o servo escolhido para sua descendência ser povo. Então, quando a gente usa a palavra gentil para Abraão, no aspecto de antes de ter sido chamado, é uma palavra que a gente está colocando lá, mas que é daqui. Porque é uma palavra mais moderna. Por que essa palavra começou a ser mais usada? Porque os outros povos, que não eram da comunidade judaica, passaram a ser chamados assim, por fato de não ter o pacto. E o que evidenciava o pacto? A circuncisão. Então, quem era incircunciso era um gentil. Gentil com O. Porque gentil com L é gentileza. Amém. Muito bem. O processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja visto o conturbado período de Juízes. Mas, para que seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética, sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei, Êxodo 19:6, Juízes 23, Josué 23:6. Se lermos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificaremos que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tributava a Deus. Deuteronômio 6:5. A partir deste momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não achava pesado, como vemos em João 5:3. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor de Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. E assim, cumpre-se em nossa biografia o que escreveu o sábio em Provérbios 4:18, que a recomendação do apóstolo Paulo seja aplicado na íntegra em cada etapa de nossa existência neste mundo. Irmão Eliel? Quer fazer o comentário, irmão Ricardo? Qualquer um de vocês aí, se desejar, pode ficar à vontade. Tá bom. É o seguinte, o comentarista, né, ele diz aqui nesse trecho que o irmão Fabiano leu, que quanto mais amamos, né, as coisas, com as minhas palavras, as coisas vai ficando mais fácil para a gente servir a Deus. Quanto mais amamos a Deus, as coisas vão ficando mais fácil. Engraçado que na minha caminhada de fé, irmão Eliel, irmão Fabiano, na minha caminhada de fé, eu noto duas classes de crentes quando se converte. No tópico passado, fala de um, não vou comentar não, tá? Fala de um processo longo e doloroso. Ué, eu pensei comigo assim, eu vi na minha caminhada de fé, crentes que aceitaram Jesus
e abraçaram a santificação. Não foi um processo longo e doloroso para ele. Não foi. Por que foi longo e doloroso para Israel? Lá o livro de Levítico e Êxodo, que aqui o comentarista mandou que nós lêssemos, ou se você lê, você vai ver o processo. Por quê? Por causa da obstinação. Porque era um povo obstinado. Porque era um povo com... dentro da igreja lá, dentro do Israel de Deus lá, mas com o coração lá no Egito. Com saudade das coisas do Egito. Então, na minha caminhada de fé, como eu estava dizendo, eu vi isso. Pessoas que abraçaram a santificação. Não foi um processo doloroso. Porque ele amou... Não é mesmo? Principalmente, irmãos, agora tem pessoas na igreja que quando uma prostituta, quando um drogado, ou até mesmo pessoas que tiveram penas em penitenciária, passaram lá 20 anos, 15 anos, aceitou Jesus lá dentro, saiu, prega o evangelho, prega até a santidade. E tem gente que não é Deus, olha só, a vida dele, como é que era? Mas é porque ele foi muito perdoado, aquela parábola ou aquele texto que Jesus fala, ele foi muito perdoado, ele amou mais. E para ele o processo de santificação, eu vi isso na minha vida, não foi doloroso. Não foi, porque ele abraçou, foi aceitando, foi comendo a palavra, foi entendendo o que Deus tinha na vida dele, entendeu o que era ser separado, né? Não perfeito, ser separado, né? E foi maravilhoso. E da mesma forma, a outra classe de crente que eu vi nessa minha caminhada de fé foi aquele que foi um processo longo e doloroso. Por quê? Relutou. Aceitou Jesus, mas relutou. Quando o pastor pregava, murmurou. Murmurava. Quando o pastor ensinava, não é bem assim. Aí o pastor prega, ele vai para a internet ouvir conselho de pessoas que ele não conhece, que ele não sabe quem é, né? E que está aí porque o joio sempre vai ser semeado no meio do trigo, né? Então o que acontece? Não abraçou essa causa, não abraçou a santificação. Então foi um processo longo e doloroso. E com a minha psicologia aí, ou um pouco de psiquiatria que a gente tem, analisando as pessoas e ficando pra gente, eu fui vendo que depois ele se tornou santo. Mas foi um processo longo e doloroso na vida daquele camarada. Tá entendendo? Por quê? Porque parte de mim, meus irmãos. O livre-arbítrio está em mim. Não é mesmo? O passo que eu tenho que dar para Deus não é o irmão Eliel que vai dar o meu passo, pegar no meu calcanhar lá e o irmão Fabiano do outro fazer isso comigo, ó, para mim poder andar. Não, senhores. Nós vamos andar por livre, espontânea vontade no caminho que Deus quer que nós andemos. Certo? Então, é eu que tenho que decidir. Então, para um servir a Deus, irmãos, é uma maravilha. Para um servir a Deus, meu Deus, é como que andar só na vargem, né? É como que andar só no plano. Para outros, é uma tribulação. É uma tribulação. Parece que só tem montanha para ele subir. 1 João 5,3. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. O amor de Deus, e os seus mandamentos não são pesados. Amém, glória a Deus. Você complementa o que o senhor está dizendo, porque quando eu amo a Deus, o mandamento não é pesado, mas quando eu não o amo, a minha natureza não foi mudada, eu tenho que fazer uma força muito grande, e aí fica muito penoso. Pode dar sequência. A santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação distinta por sua pureza e santidade. E de fato nenhum outro povo jamais alcançou as excelências de Israel. Romanos 9, 4 e 5. Usufruir de todos estes privilégios, todavia acarretava-lhe ainda uma grande responsabilidade. Romanos 2, 17 ao 29. Em alguns períodos da história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Haja visto os elogios tecidos pela rainha de Sabá ao rei Salomão. Todavia, a maior parte de sua história foi marcada pela apostasia. Mas chegará o tempo em que todo Israel será redimido e salvo. Romanos 11, 26. Se o povo hebreu deveria sobressair-lhe pela santidade, o que não esperar da Igreja de Cristo? Por essa razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente
em novidade de vida. Sem a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celeste. Hebreus 12, 14, como já citou o irmão Ricardo, e Apocalipse 21 e 28. Vai comentar alguma coisa, irmão? O senhor quer comentar? Não, pode ir. O texto que o irmão Fabiano leu aqui sobre a santidade como marca, tem uma expressão muito interessante que diz que o grande privilégio acarreta-lhe ainda grande responsabilidade. Por que Deus, a gente sempre se pergunta, por que Deus cobra tanto de Israel e não cobra nada de Moabe, de Amon, ou de Edom, ou de Tiro, Sidom, Síria? Por quê? Porque Israel como nação representa. Por que Deus cobra a santidade de nós, que andamos com a Bíblia debaixo do braço, como o pessoal sempre diz que a nossa Bíblia debaixo do braço, e do pessoalzinho lá do outro lado, o pessoal que não lê a Bíblia, não carrega a Bíblia dele cheira a pó. Mas hoje as coisas têm mudado, porque em muitos lugares assim que havia muitos cristãos nominais, hoje estão lendo a Bíblia, né? Por que Deus cobra de nós? Você que tem uma Bíblia em casa, você que conhece a palavra, por que você se sente cobrado? Você já parou para pensar? É por causa da representatividade. Deus vai cobrar de nós. Por isso, irmãos, que Deus fala para nós lá em 1 Pedro 4,17. Já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se começa pela casa de Deus, qual será o fim do ímpio e do pecador? Então assim, quando Deus quer bater em alguém, Ele vai começar a bater em nós. Não sei se você já percebeu isso. Quando Deus vai chamar para acertar contas, Deus chama nós. Principalmente nós que ensinamos e pregamos a Bíblia. Principalmente você que frequenta uma igreja cristã. Principalmente nós que conhecemos a palavra. Não é? E isso acarretou-lhes grande responsabilidade. Que por um período da história, e muitos períodos da história, Israel abandonou a Deus e deixou de representá-lo. Como povo, como crentes, né? Veja só o período do Juízes, 400 a 450 anos. Sem ter Deus como primazia durante esse tempo. Apenas Deus levantava juízes e aí, quando o juiz morria, vinha outra geração que não conhecia o Senhor e assim por diante. Que isso não ocorra na igreja. Que isso não aconteça na igreja. Por quê? Porque para que seja uma coisa permanente, né? O povo hebreu deveria sobressair pela santidade. E a igreja de Cristo, da mesma forma. É inadmissível que nós sejamos só um clube, irmãos. É inadmissível que sejamos apenas um local de encontro para entretenimento. É impossível admitir que a igreja vire apenas um lugar para comércio ou para negócio. Irmão, não dá para admitir isso. A igreja não é uma mera organização, ela é um organismo vivo. Não podemos fazer da igreja, vamos aproveitar o espaço então, e a gente vai fazer aqui aula de não sei o que lá. Outro dia vai ter aula de balé, outro dia vai ter não sei o que. A gente inventa muita coisa para ir substituindo a palavra de Deus. Pode ter isso, mas a palavra de Deus não pode ser substituída. A igreja é a igreja, não é outra coisa. Amém. O nosso segundo subtópico, o nosso segundo tópico diz assim, a santidade no ministério de Levítico. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel, no que tange a santidade e a pureza. Afinal, eram os responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-lo propício diante de Deus. A santidade exterior. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições, para que não viesse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo a respeito ao luto, deveriam os ministros do altar serem precavidos e cuidadosos, tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sob a classe sacerdotal de Israel. Nenhum descendente de Davi poderia ser admitido no serviço divino se portasse com alguma deficiência física. Nós encontramos lá as características em Levítico 21, do 17 ao 21, o que não poderia ser. Irmão Eliel? Vocês têm algum comentário? Irmãos, santidade exterior. Antes de entrar no tópico aqui, o irmão Fabiano leu, os sacerdotes deveriam ser uma referência
perfeita nação de Israel. Aos ministros do altar, o Senhor impôs. O que é impôs? Quer dizer, olha, é assim que eu quero. Determinou. É dessa maneira que eu quero. Olha a responsabilidade de quem prega, de quem preside, de quem é obreiro na casa do Senhor. Você pensa que você não está sendo olhado, né, estudado, vendo um testemunho? Eu vou contar uma experiência rapidinha aqui que aconteceu com um irmão, certo? Aconteceu com um irmão. Porque quando se trata, irmãos, de ministro, de pregador, a gente, nós três que aqui estamos, eu, o irmão Eliel e o irmão Fabiano, para estarmos aqui, né, fazendo a obra de Deus, tentando passar para os irmãos a palavra de Deus, Deus exige de nós uma posição, Deus exige de nós um testemunho, como a verdade prática foi enfática em dizer. Deus exige de nós. Irmão, quer dizer então que você tem que ser mais santo, você tem que ser melhor, você não pode errar? Não, não é isso. Não é isso. Mas nós temos que ter uma postura como homens de Deus, porque Deus vai cobrar mais de nós. Se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas convém que o bispo, que o pregador, aí tem uma série de coisas, lá não vou entrar em detalhes. Então nós precisamos ter essa consciência, não é mesmo? Que os sacerdotes no templo levítico tinham, de se apresentar diante de Deus, não é mesmo? Da maneira certa, santos, separados, para que a palavra surtisse efeito, ou para que o sacerdócio, para que as ministrações que eles faziam, né, no templo lá, o holocausto, oferecer as ofertas pacíficas e assim por diante, não é mesmo? Que Deus recebesse, porque senão, naquela época era pior ainda, né? Morria mesmo. Mas hoje, muitos obreiros morreram porque não entenderam isso aí. Muitos obreiros morreram espiritualmente. Uns estão morrendo, outros já, né? Outros que já desapareceram da casa de Deus. E nós temos que ter essa preocupação. Por que Deus nos impôs isso aí? Por que essa preocupação? Porque nós estamos lidando com vidas. Irmão, se você subir no púlpito, num culto de domingo à noite, e falar assim, vamos abrir a Bíblia no Evangelho que escreveu Judas Iscariotes, no versículo 1500 do capítulo 3000. Tem muita gente que vai acreditar, meu irmão. Tem muita gente que vai, vamos ver, e vai prestar atenção na sua palavra, porque nunca entrou dentro de um templo, nunca entrou dentro de uma igreja evangélica. E o que tem a ver isso com a santidade? Ora, tem muito, porque aquela pessoa precisa ouvir uma coisa que está na Bíblia, precisa ouvir uma coisa que vai transformar a vida dela, que vai causar o processo de justificação e depois de santificação. E isso está imposto sobre nós. Nós temos que ter a palavra. E outra coisa o obreiro ser santo mesmo. Meu Deus. E ser santo, irmão, envolve tanta coisa, que se eu falasse aqui, eles iam falar que eu sou o pastor, doutrinador da igreja, e eu não sou muito a favor disso não, tá? Exortar, a Bíblia diz que é um dom. E tem gente que acha que um presbítero como eu, que não sou presidente da igreja, ou não faço parte da diretoria, não posso exortar ninguém. Eu não concordo com isso não. Mas vamos deixar isso para lá. Mas ser santo envolve várias coisas. O testemunho no meio da sociedade, meus irmãos. Não é mesmo? O testemunho seu no comércio, aleluia. A minha boca, meus irmãos, eu tenho visto como o inimigo das nossas almas trabalha através de bocas de certos crentes que não tem, como diz, papa na língua, falam palavrões. Tem aquilo que a Bíblia diz lá, a chocarrice, a parvoíce, uma palavra até meio, a pessoa não, por isso eu disse no começo, um bom dicionário para estudar a Bíblia Sagrada. Conversas pornográficas, palavras torpes, né? Efésios 4:29, se não me engano, memória. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para a edificação de quem está ouvindo. Olhe bem, ser santo é um processo tremendo. Separar, a minha mão tem que ser santa, a minha boca tem que ser santa, os meus olhos têm que ser santos, não é mesmo?
Eu estou aqui pregando, ó. Estou aqui falando. Você acha que se eu não estivesse vivendo a palavra de Deus, né? E procurando me santificar, me separar, você acha que Deus estaria contente comigo? Na frente de uma classe ali na escola dominical do discipulado, um presbítero da igreja, aqui na escola dominical no rádio? Fique sabendo que de uma hora, se eu não estivesse dentro disso aí, tentando aprender a Bíblia, né? Tentando estar sempre aprendendo, sempre me santificando, para depois passar aos outros, se eu não estiver com isso aqui inserido dentro do meu coração, fique sabendo que uma hora Deus... Dá licença aí, irmão Ricardo. Vou botar outro sentado no seu lugar aí. Uma coisa que eu queria só fazer uma colocação aqui, meus irmãos. Deus que criou o homem, formou ele, o conhece como ninguém, né? Quem cria algo conhece aquilo que criou e como é que aquilo se comporta. Por que fala da santificação exterior? Nós somos seres que somos movidos por associações. Nós associamos as coisas, aquilo que é grande. Então a gente tem que ter um parâmetro daquilo que é grande para dizer, isso também é grande. Às vezes o que é grande para um não é para outro, porque o padrão de associação é diferente. E agora aqui, por que o externo? Nós estamos representando o próprio Deus. Quando as pessoas olham para dentro da igreja, eles têm que ver essa diferença. Quando passam na frente. Por isso que muitas vezes a gente vê, não, mas o pessoal que está aí dentro, a responsabilidade nossa de representar Deus de uma forma correta, não perfeita, porque a gente não é perfeito na altura dele, mas da melhor forma possível, como ele nos coloca, ou como nós deixamos trabalhar, para que esse povo possa entrar dentro da igreja, ver que ali é a última saída, porque a igreja é a última porta. A porta estando fechada, ou a pessoa não encontrando essa porta, não tem por onde ela entrar. Automaticamente está perdido, não tem outro. Quando a gente lê o livro do Peregrino, nós vamos ver que na caminhada, muitas pessoas ele encontra no caminho, mas que não entraram pelo mesmo caminho dele. E aquelas pessoas que não entraram pelo mesmo caminho lá, que foi da conversão, através da pregação do Evangelho, através da palavra de Deus, essas mesmas pessoas se perderam pelo meio do caminho, não chegaram até o fim. Então, devemos ter cuidado como é que nós estamos revelando ou sermos de atrativo, que as pessoas estão olhando para nós e vendo o próprio Deus. Esse é o grande problema, a responsabilidade nossa. E é isso que o irmão Eliel falou ainda há pouco, que Deus cobrava do povo de Israel. Era para as outras nações verem e dizer, não, nós precisamos mudar as nossas práticas, se queremos ser diferentes e queremos ter uma vida melhor, o desejo, queremos de viver bem em sociedade, queremos ter alegria, felicidade de verdade, nós queremos ter amor um ao outro, nós queremos ter boa convivência, nós temos que parar com as nossas práticas e começarmos a praticar aquilo que eles praticam. E aí essa era a referência, deveria ser a referência. Então nós devemos cuidar que nós somos a referência. E cuidar com as nossas atitudes, nossa forma de ser, porque a parte externa ela é tão importante quanto a parte interna, que nós vamos ler agora. Santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro posta em sua mitra, trazida essa advertência: santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo de sua santidade interior. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou-se levar por um culto formal, o que ocasionaria a destruição de Jerusalém. E falando em carregar a Bíblia, nós corremos um risco. Todos nós que conhecemos a palavra, corremos um risco de carregar a Bíblia do culto para casa, de casa para o culto, e não conhecê-la da forma que precisamos. Esse é um risco que nós corremos. Somos conhecidos como povo da Bíblia, mas somos um povo que lê pouco a Bíblia. Pouco. Tem gente que reclama que dá sono, tem outro que reclama que não entende, tem outro que reclama que não tem tempo, tem outro que reclama que não encontra figurinha e não tem como se sentir atraído porque é só texto. Mas
O Deus que nos amou nos ensina a amar a sua palavra. Se você tem dificuldade com a versão corrigida, compra uma contemporânea, compra atualizada ou a NVI, pega a linguagem de hoje, pega a Bíblia Mensagem, lê, compara com outras versões e faça a sua leitura. Não fica só na caixinha de promessa, como a gente tem duas aqui. A gente fica só na caixinha da promessa e às vezes só alimenta com aquilo que é lido no culto. É pouco, irmãos, é pouco. O que se lê no culto, como a gente lê aqui na escola dominical, é pouco. É pouco. A gente não vive de ouvir, a gente precisa se alimentar através da leitura da palavra. A santidade interior está relacionada a isso, aquilo que o presbítero Fabiano leu. E o texto de Malaquias 2,7, ele vai falar a respeito disso sobre o sacerdote. Malaquias 2,7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei. Porque ele quem? O sacerdote é o anjo do Senhor dos Exércitos. Agora olha o versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho. Quem, irmão Eliel? O sacerdote. A muitos fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis. Aqui está falando para o sacerdote, só para não esquecer. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Quem é que fez os sacerdotes desprezíveis? Foi Deus. Por quê? Porque faziam acepção de pessoas na lei, aceitavam o suborno e se vendiam por presentes na hora de julgar. Eles eram referenciais, eles eram detentores da ciência. A Bíblia diz que eles eram os que guardariam a ciência. Essa ciência no contexto está relacionada ao conhecimento profundo de Deus e da vontade de Deus. Não é astronomia, não é nada disso aí, não é ciência do corpo humano não. Isso aqui está relacionado à santidade interior do sacerdote, que Deus chama ele no particular. E aí Deus torna ele, às vezes a gente não quer que o escândalo ocorra, mas às vezes Deus traz o escândalo para limpar o câncer que está lá dentro, né? Inevitavelmente hoje no Brasil, estamos em uma verdadeira coxa de retalhos. Os irmãos sabem muito bem o que é uma coxa de retalhos, ou um tapete de retalho. A minha avó fazia muito, que pega a sobra de tudo quanto é pano e coloca no mesmo pano, sabe? E faz um tapete com aquilo. E assim está hoje o mundo gospel evangélico no Brasil. Há uma mistura. Nós temos o extremo de um lado e o extremo de outro lado. E se a gente não conhecer a palavra, a gente se confunde. A gente fica bebendo um copo d'água de cada fonte, aí faz mal para o estômago. Então é importante que nós estejamos centrados na palavra de Deus para não nos confundir. E entendendo que outros escândalos no meio evangélico podem ocorrer. E que nós não podemos enfraquecer a nossa fé por causa disso. Você está entendendo? É triste, mas não é inevitável. Está ocorrendo. Não é? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Porque Deus não vai jamais desprezar a igreja. Deus não vai desprezar a igreja, mas a sua denominação pode deixar Jesus lá de fora. A minha denominação pode fazer isso. A minha casa pode fazer isso. Porque a igreja de Jesus, ela é composta de crentes em toda parte do globo terrestre. Isso. Deus não tem exclusividade com a placa denominacional, ou com tradição, ou com os anos de fé, ou do tempo que a igreja está estabelecida naquele lugar. Porque muitas igrejas na Europa hoje são teatros, é clube. Virou clube de férias, virou hotel. Por quê? Porque o povo virou as costas para Deus e deixou a santidade de lado. Quando a gente se vira para Deus, Ele se vira para nós. Quando nós viramos as costas para Deus, Deus também nos abandona. Foi a profecia que saiu por rei Asa. Não vamos pensar que Deus vai estar toda a vida correndo atrás de nós. Não existe isso, irmãos. Então a gente tem que buscar. A Bíblia diz: buscai, batei, abri-se-vos-á, né? A Bíblia manda a gente estar nele. Permaneceis em mim e as minhas palavras permanecereis em vós. Isso é o princípio da nossa intimidade com Deus relacionada à santidade. Eu acho que está relacionado também à santidade interior do sacerdote. A santidade e glória. A glória que acompanhou Israel em sua peregrinação no deserto tornou-o conhecido como herança peculiar do Senhor. Atemorizados, os gentios sabiam que era impossível amaldiçoá-lo. Números 23. Mas para que os israelitas continuassem a usufruir a glória divina, era-lhes imprescindível
obedecer à palavra do Senhor. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós. Hebreus 12, 14. Alguém? Santidade e glória. Nós vivemos um contexto que muitos crentes estão dizendo assim, ó, vai haver um grande avivamento. E eu estou esperando esse avivamento. Muitas pessoas dizem isso. Vai haver, aí sim, a igreja vai pular, vai saltar, vai ser uma bênção, Jesus vai curar, aí vai usar todo mundo, e vai. Mas como é que se começa um avivamento? Como é que nós vamos ver a glória de Deus no nosso meio? Como que Deus trabalhou no passado? Não sei se já foi lido aqui, desculpe a minha falta de atenção, sobre os livros de Juízes. Sim, foi o período que houve apostasia. Pois é. E como é que Deus trabalhava? Para trazer o povo, para avivar o povo. A gente vê que o povo se rebelava, Deus enviava o medianita, enviava filisteu, enviava um inimigo qualquer, uma perturbação, uma tribulação qualquer. Eles buscavam a Deus, certo? E eram avivados, porque faziam aquilo que Deus queria. Buscavam o Senhor, né? Aquilo era um avivamento que eles tinham. E assim eles venciam os inimigos, que senão eles iriam perder, eles iriam continuar escravos, certo? Eles iriam continuar naquela depravação que eles estavam, moral, espiritual e assim por diante. Então, meus irmãos, o avivamento começa pela palavra. Nós estamos falando de santidade. O Espírito Santo opera onde ele tem liberdade. O que impede o Espírito Santo de operar? Pecado. Falta de santidade no meio do povo. Impede o Espírito Santo de operar. O pastor Francisco falou ali que tem vezes que o Espírito Santo termina um negócio suado. Um banho de suor. Isso aí é uma figura, né? É uma ilustração. O Espírito Santo não vai suar que nem nós, né? Mas, para a gente ver a dificuldade, porque ele quer abençoar. E outra coisa que eu já falei, e repito. Você sabia que um crente... Você abraçou a santificação, né? Está se santificando, busca, e o evangelista Moeliel disse que se torna prazeroso, uma coisa boa. Meu Deus, você quando se sente, você está consagrando, orando, buscando a Deus, jejuando, meu Deus, você fica forte, e uma paz, um gozo invade a sua alma. Mas acontece que você vai para o culto para adorar a Deus, e tem lá o camarada que não está nem aí para isso. Ele foi lá para ver a roupa, ou para ver o calçado, ou para ver outras coisas, né? Hoje em dia... Para olhar o celular. Isso. Ontem chamaram a atenção de um rapaz lá. Chamaram o rapaz para falar um negócio com ele. Ele estava no celular, irmão. Ontem no culto. Que coisa. E ele custou a dar ouvido. Mas isso faz parte. É um moço novo ainda. Ele vai dar bom. Tem plano na vida dele. Mas o que acontece? Essa pessoa não está aí e ele atrapalha o seu culto. Irmãos, eu quero dizer, o que você quer dizer com isso, irmão Ricardo? Que se tiver no meio, se não tiver uma unidade, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? Se não tiver uma unidade, uma união entre nós, em querermos agradar o Espírito Santo, servir a Deus num todo, isso vai resultar em avivamento. Isso vai resultar em avivamento. Isso nós vamos ver a glória de Deus derramada abundantemente. Porque, irmãos, eu tô com 53 anos, acho que eu sou mais velhinho daqui. Eu vi culto carregado da glória de Deus. 43. 43. Então o senhor é mais velho. Pois é. Eu tô com 53. Mas então eu sei o que é um culto carregado da glória de Deus, do pregador ler o primeiro versículo. Filhinhos, é já a última hora. Ele só leu isso. E eu sei o que é. Os irmãos veteranos da Assembleia de Deus, meus irmãos, o meu sogro dizia que os crentes, vai lá em casa, vamos tomar um café lá, vai lá um pouquinho. Aí chegavam 2, 3 casais com os filhos, sentavam em roda da mesa. Ele dizia para mim assim: meu genro querido, em pouco tempo nós estávamos tudo falando em língua estranha. Era pouquinho tempo. E olha, para tomar o café era obrigado a botar um pano lá, um guardanapo por cima, senão aumentava. Porque a coisa... Quer dizer, então essa gente sabe muito bem o que é glória de Deus. E sabe como, certo?
O que se faz para ter isso? Tinha crentes que saíam do culto, meus irmãos, e não falava nada, fechava a boca, com medo de falar alguma coisa, e a alegria era tanta, às vezes ia falando língua estranha pelo caminho, né? A gente vê testemunho aí. Então, por quê? Por causa da santidade, por causa da obediência, estava lá em conformidade com a palavra. O Senhor se agrada disso, e aí devolve a glória dele no meio do seu povo. Não é mesmo? Que Deus nos ajude. É o que o comentarista termina aqui esse tópico dizendo: o mesmo não requer o Senhor de cada um de nós. É o que ele está dizendo aqui. É o que o Senhor requer de nós. Que Deus nos ajude. Vai vir avivamento? Vai. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Santidade do povo de Deus é o nosso terceiro tópico. O Senhor exige de cada um de nós a santificação de nossos filhos e de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a sua vontade. A santificação dos filhos. Deus proíbe aos israelitas, expressa e energicamente a apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. A razão é simples. Cada um de nossos meninos e meninas é herança do Senhor. Salmo 127, 3. Hoje, há pais cristãos que, sem saber, estão entregando seus filhos a Moloque, quando, por exemplo, adotam a política criminosa do aborto e quando não os educa conforme recomenda a palavra de Deus, 1 Coríntios 5:8. Ensine seus pequeninos na admoestação do Senhor, para que sejam pessoas de bem, Efésios 6:4. Finalmente, que seus filhos venham honrá-los como a pais e mães, somente assim poderão ser abençoados. Êxodo 20:12, Levítico 20:9. A santificação dos filhos aqui basicamente está nos arremetendo a Moloque. Por que Moloque? Porque Moloque ele se torna um deus concorrente do primogênito, já que no princípio da história de Israel, a primogenitura já era exclusividade do Senhor, né? Era do Senhor o primogênito. Tanto que Jesus ele foi apresentado no templo por Simeão, justamente foi apresentado e consagrado ao Senhor, apresentado, que é a mesma coisa, porque ele era o primogênito, ou seja, ele era o primeiro filho. Se ele fosse o segundo filho, ele não seria apresentado, porque o primeiro era apresentado. Hoje nós apresentamos todo mundo, né? Menina, menino, do meio, mais novo, a gente apresenta todo mundo, né? Como Jesus foi apresentado. Por que Jesus foi apresentado? Porque ele era primogênito e ele era homem. Se fosse uma mulher que nascesse primeiro, evidentemente não seria consagrado ao Senhor. Agora, esse Deus Moloque exige o sacrifício desse primeiro filho, que era exclusivamente do Senhor. A gente já vê em Êxodo 12, quando a morte feriu os primogênitos dos egípcios, e os primogênitos de Israel não sofreram, porque aqueles primogênitos eram do Senhor, né? Por causa da marca do sangue, o anjo passou por cima, de onde vem a palavra Páscoa, que é passagem, passar por cima, né? Então Moloque ele exigia isso da doutrina do próprio culto cananeu. Então o pai que tinha um filho que nasceu lá, sei lá, quando ele se converteu, o filho tem 10 anos ou 15 anos, não importasse, ele pegava aquele filho, levava até a imagem de Moloque, lá havia um fogo incandescente dentro, né? Há uma abertura onde passava a pessoa, colocava o filho lá dentro para ele queimar lá dentro, vivo. Enquanto isso, rufavam-se os tambores em homenagem àquela divindade. Então Deus, ele proibia isso de uma forma enfática, por isso que Moloque aparece muitas vezes. Alguém até diz que a palavra moleque é uma variação de Moloque, né? Que é uma palavra que varia e que se encontra na língua portuguesa. Então o que Deus estava exigindo? A separação dos filhos em relação a isso. Aquilo que a própria revista vai colocar aqui, né? Falando assim, ó, ensine, pois, seus pequeninos na administração do Senhor, para que sejam pessoas de bem. A Bíblia fala em Efésios 6, pais, não irriteis os vossos filhos, que às vezes você oprime demais, né? Às vezes é filho de um obreiro, você quer que ele seja um obreirinho, mas ele é um adolescente. Então a gente tem que ter muita sabedoria para ele não se afastar da igreja, né? E não ser punido por ser filho de pastor, por ser filho de obreiro e assim por diante. Mas a gente tem que ter cuidado para eles ficarem ali e dar tempo a eles. Às vezes não se dá tempo para o filho, a gente quer que ele se endireite abaixo de pau, mas não vai endireitar. Não vai endireitar. Você sabe, a surra que você levou, que você apanhou e que doeu bastante, não é a surra que te forjou o caráter, não foi aquela tortura.
né? Mas o que mais que você aprendeu foi através do exemplo. A gente educa os filhos com o exemplo. Quando a gente dá o exemplo, a gente educa. Não precisa bater a ponto de quebrar o cabo de vassoura. Isso não é educar, né? Isso não é educar, não é ensinar, porque a Bíblia não manda fazer assim. A Bíblia manda lá com a varinha, né? Uma chinelada ou outra. O pessoal do Conselho Tutelar aí me perdoe, mas isso não mata ninguém. Eu não sou a favor da tortura, mas a gente acompanha uma chinelada depois de uma bronca bem dada, olhando no olho, e isso faz muito milagre. Amém. Isso resolve muita coisa. Mas o que Deus está dizendo nesse contexto aqui? Para a gente santificar os filhos também, que eles são a herança do Senhor, né? Eles são do Senhor e eles precisam continuar sendo. Por isso que a Bíblia manda falar com eles sobre a palavra, andando no caminho, assentado na tua casa, ou de madrugada, tudo. Porque a Páscoa, por exemplo, não era nada falado, era tudo coisa feita. Se matava o cordeiro, separava a parte do cordeiro, assava, comia com pressa, com o cajado na mão, de sandália, pronto para sair. Aí ninguém ia para lugar algum e comendo com pressa, com o cajado na mão, com sandália, pronto para viajar. O filho perguntava: por que isso? O pai está indo para algum lugar? Não, é porque um dia nós fomos escravos no Egito. Então isso tudo era para provocar a dúvida. Por quê? Por que o meu pai ora? Ele tem te visto orando? Por que o meu pai estuda tanto a Bíblia? Ele tem te visto estudando? É isso que vai atrair ele para a presença de Deus. Glória a Deus. Vai para a igreja, mas você não vai. Vai para a escola dominical, eu vou te levar. Tem pai que traz o filho para a escola dominical e vai jogar tênis. O que você está dando a entender para o seu filho? Que o tênis é melhor que a igreja, que ali é só um depósito que você coloca ele. Até o pastor Ed René agora, ele estava falando com os pais, que tinha muitos pais que queriam ir para o parque, queriam sair com a esposa e marido e tal. E aí, não tem creche domingo, onde é que a gente faz? Vão levar a igreja na Ibabe, na igreja batista. Põe lá, os pastores vão cuidar das crianças e aí os pais ficam livres para passear. Aí fica lá na salinha das tias. Eu não sei se eu falo, mas acho que eu vou falar. Vai lá. Tinha um professor, um aluno meu, que ele trazia os filhos na igreja a pé e voltava para casa. Quando ele chegava em casa, dava tempo de buscar de novo. E eu ficava pensando: eu tô ruim demais. Ele não quer me ouvir. Ele traz os filhos de a pé na porta da igreja e volta para casa. E quando ele chega em casa a pé, ele já está na hora de voltar de novo para buscar. E não ficava lá com a gente. Então é importante que a gente faça para que o filho seja santificado também. Isso. E nós tivemos reis em Israel que foram contrários à palavra de Deus, chegaram a sacrificar seus filhos. Sim, Manassés foi. Sim, sacrificou o próprio filho. Sacrificou o próprio filho. Hoje acabamos também fazendo isso também. Quando deixamos eles, a babá eletrônica, cuidar deles, a internet, até de madrugada no quarto vendo, né? Quando a gente não cuida, quando a gente não presta atenção nas atitudes também que está acontecendo. E eu tô coçando para dizer uma coisa aqui, complementa. Não, assim, quando a gente deixa os nossos filhos à mercê, na internet, o inimigo muitas vezes trabalhando em mente, de madrugada e durante o dia, você fica na babá eletrônica, deixa o seu filho na babá eletrônica, que antigamente era a televisão, hoje é o tablet ou o celular, e vai ficando ali do que ele está se alimentando, o que está sendo feito, né? E não só os tamborins roçavam ali, mas também havia todo um cultuar ali sexual, uma lascívia, uma luxúria, para provocar, como aquilo que a embriaguez provoca, te deixa a luxúria, a sensualidade, acaba provocando, deixa você entorpecido e não prestando atenção naquilo que está fazendo. Porque a pessoa, quando está entorpecido, é assim, ela não consegue discernir aquilo que está sendo feito, ela não consegue mensurar o que está acontecendo. Pode falar, irmão Ilhéu? Não, é que o que eu ia falar é que às vezes em troca de um ministério, de um chamado, a gente sacrifica a família. Não vale a pena. Não vale a pena porque assim, o seu ministério é a sua casa, é seus filhos. Depois vem a sua pregação, a sua adoração, vem o seu trabalho, né? A prioridade é a família. Primeiro é Deus, depois é o cônjuge, depois é a família. Não adianta querer colocar uma coisa no outro lugar, porque não vai funcionar, né? Ontem eu brinquei com a minha menina, que ela tem 2 anos e 4 meses, né? O irmão falando de ministério, pregação, nós estávamos brincando e rindo, eu coloquei ela no meu colo, assim, nas minhas costas, assim, aqui está meu ministério, até eu entregar no altar, para quem vai se casar com ela, esse é o meu ministério, essa é a prioridade ministerial, porque eu não posso caminhar, Fabiana, ajudar teu filho e perder o meu. Isso.
Você ajuda o seu, eu ajudo o meu, o Ricardo ajuda o dele, todo mundo se ajuda e a gente complementa com uma pequena parte através do ensino, da pregação, no ministério de adolescente e tal, mas a prioridade de cada um deve ser Deus, o cônjuge e a família. Amém. E depois a obra de Deus, porque a gente fica enfornado na igreja todo dia fazendo uma coisa, fazendo outra e deixa a família abandonada. Como aquela irmã que você ia para visitar e fazer a obra do Senhor e deixava o menininho mais velho de 11 cuidando de 2 pequenos. Aí o conselho tutelar vai lá e pega, foi o diabo. Não, não foi o diabo não, eu tô achando que foi Deus, tá? Bom, Fabiano, eu tô aqui glorificando a Deus por ver como que Deus é sábio. Eu fui ali fora atender um telefonema de uma irmã que está nos ouvindo e queria que falasse sobre o sacerdote dentro de casa. Chegou aqui, irmão Eliel está falando, ela está lá do outro lado. Já deu certo, é então. A esposa do irmão Ademar, que filho do saudoso Domingo Chia, que nós chamamos. Pois ela ligou e falou que era bom que falasse, porque a gente tá vendo a família destruída e tal, né? É o sentimento dela, sim, muito assim, né? Mas... E Deus abençoe a irmã e tá aí, ó. Não precisa a gente falar, o irmão Eliel já estava dizendo. A necessidade hoje de dentro de casa, nós começar a restaurar a igreja. A grande necessidade hoje é começar a restaurar o desafio, eu acredito, da igreja hoje, pelo que a gente vê, é restaurar a igreja dentro de casa. Se arrumar a igreja dentro de casa, a reunião vai ficar fluir normalmente. Por que aquilo que o irmão Ricardo falou há pouco tempo atrás, que os cultos aconteciam e que a glória de Deus se manifestava, que não precisava fazer força, porque era estabelecido uma igreja dentro de casa. E essa igreja dentro de casa, que era micro, quando chegava no macro, que eram as outras igrejas que se reuniam, aquilo automaticamente fluía. Porque a glória nada mais é do que isso. A glória da lâmpada é a luz que ela emite. Sim. Né? Se a luz estiver apagada, não tem glória. Mas a luz que ela emite e o que ela produz a gente enxergar um ao outro no escuro, essa é a glória da lâmpada. E assim a glória da igreja, através de Cristo, que representa, é isso. Quando ela se manifesta, produz vida, produz salvação, produz união, produz graça, produz misericórdia. O que produz isso? Se não está produzindo, é que não está produzindo a glória de Deus através de nós. Não está sendo refletido. E é aí que devemos cuidar. A santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu isso no Éden, a fim de preservar a integridade familiar. O Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. Seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme descreve o salmista. Hoje, nossa responsabilidade não é menor. Temos de observar o 7º mandamento: não adulterarás. E manter o leito conjugal sem mácula. Êxodo 20:14, Mateus 5:28, Hebreus 13:4. O Deus que inspirou Levítico não mudou. A santificação e a vontade de Deus. A santificação é um processo que exige disciplina e esforço e um profundo amor a Deus. 1 Coríntios 9:27. Nesse processo lento e doloroso, todo o nosso ser tem que estar envolvido. Filipenses 3:12 ao 15 e 1 Tessalonicenses 5:23. O santificar-se não é uma opção na vida do salvo, é uma ordenança divina. A nossa santificação é da vontade de Deus. Sem ela, como veremos o Senhor? Hebreus 12:14, como já foi falado aqui. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eliel? A santificação conjugal, ou a abstenção de adultério e assim por diante, é uma coisa que deve ser nutrida constantemente. Essa abstenção, né? Essa resistência. Não fica dando sopa pro azar não, irmã. Não fica tarde na internet com seu marido na cama, que você vai encontrar um ex-namorado no Facebook e vai começar de papo com ele. Então é bom fechar essas portas. Tem um contato aqui que é da minha ex-namorada, né? Tá, exclui isso aí também. Tem um mercado aí que a promoção tá boa, mas a moça do caixa, ela é minha ex. Ou é o rapaz que atende lá, é ex dela, por assim dizer.
Então, assim, você não está preparado para se deparar com isso sem que exista um sentimento, uma emoção, se existe ainda algum sentimento, é melhor evitar. Por que tem gente que cai? Caiu. Não caiu. Entrou devagarinho, desceu devagarinho. Alimentou, foi tomando né? sopa. Como é que a gente toma sopa, irmão? Quente. Sopinha bem quente, como é que a gente toma? Está tomando pelas beiradas. Então assim acontece. Então assim a gente vai vendo como vai se enlaçando. Um dia você não recebeu o elogio do marido, mas lá fora alguém elogiou o cabelo. Que legal que tá assim, você emagreceu. O elogio que a mulher mais quer é esse. Ai, como você tá magra. A minha avó é que dizia, olha como a fulana tá feia, tá magra, né? Antigamente se dizia que... Sim, antigamente a magreza era feiura. Hoje o pessoal diz que magreza é beleza. Então eu tô no lucro. Mas é só uma brincadeira. Mas o que acontece às vezes é que esse reconhecimento vem lá fora. Aí tem que se policiar para não cair. Entendeu? Tem que se policiar para não se enredar com isso aí. Vai fechando as portas. A Bíblia diz em Provérbios 5,16, bebe água da tua cisterna. 5,15. O que você acha que é? Provérbios 5,15, bebe água da tua cisterna. Nada mais é do que, você tem esposa? Eu tenho. Satisfaça seu desejo sexual com ela. Você tem marido? Satisfaça ele. Irmão, mas onde é que está isso na Bíblia? Está em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 que a mulher pague a devida benevolência ao marido, o marido pague a devida benevolência. E não se abstenha sem o consentimento do outro. Eu vou para o monte orar. A minha esposa vai ficar em casa. Eu vou ficar 5 dias no monte. Ela aceitou, irmão? Não, ela tem que obedecer porque ela tem que ser submissa. Não, senhor, você está errado. Você não pode expor a sua esposa à tentação e você também não pode se expor à tentação. A Bíblia manda não se privar. Então é bom a gente conhecer a palavra de Deus. E aí a gente começa a fechar o cerco para o adultério. Que quando eu me alimentei bem em casa, eu não vou sentir vontade de comer outra comida lá fora. Verdade. Então é importante que a gente entenda isso como um princípio bíblico. Cuide da sua família, cuide da sua esposa, né? De vez em quando investe alguma coisa nela aí, um vestido, um sapato. E você, mulher, ajeite também e vai ficar tudo certo. Claro. A Bíblia diz que com sabedoria se constrói a casa e com inteligência a mantém. Às vezes a gente aprende a construir ou faz o casamento, mas não tem a inteligência para o manter. Pensa que agora está junto, fica igual. Mas não é. Todo ser humano ele precisa de certo estágio. Ele precisa de um tempo para ele consigo mesmo, administrar esse tempo, para que ele possa refletir sobre ele. Ele precisa ter o tempo entre ele como marido e mulher, ou como mulher e marido, né? A sós, os dois. Isso para manter essa chama viva, para que possam conversar, para que possam ver, para que possam aparar as arestas, para que possam crescer junto. Os dois agora precisam do tempo administrado para ser pai e mãe. Precisam do tempo a ser administrado para ser templo do Espírito Santo, porque agora não são dois, mas é uma só carne. Então os dois têm que ser o templo do Espírito Santo, não dá para ser um e o outro não. E a Bíblia diz que a mulher crente santifica o marido descrente e vice-versa. O marido crente santifica a mulher descrente. Por que santifica? Né? Porque há essa necessidade. E quando a gente aprende, quando a gente vai aprendendo isso com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, começa uma mudança e tudo que está ao nosso redor começa a mudar. E a gente pensa que as pessoas que estão ao nosso redor não nos observam. O pastor Zino, ele sempre falava uma coisa: há sempre 4 que nós vê em todos os momentos. Sempre 4 que nós vê. Então devemos prestar muita atenção, porque nós somos o referencial de Deus na terra. E aí ele nos cobra, vamos ser cobrados por isso. Irmão Ricardo, tem algo para colocar? Engraçado assim, eu peguei do meu sogro, irmão Eliel, algumas lições antigas da escola dominical, muito antigas, porque eu estava vendo que aquilo ia se perder, tá tudo lá em casa. Lições antigas, muito antigas. Meu sogro é crente do tempo, ele começou a se converter no tempo do pastor Miranda. Agora você vê. Quer dizer, então ele tem. E eu noto que naquelas lições não existia um assunto desse. Dificilmente, irmãos. Até porque eu lembro dos meus 10 anos, 12 anos, eu lembro alguma coisa lá da igreja lá. E por que esse assunto, eu estou falando do adultério, por que esse assunto de vez em quando está vindo pincelado nas nossas lições? Epidemia, né? Meus irmãos. Porque é uma coisa que está bombardeando a igreja o tempo desse passado. Vou ser rápido.
está bombardeando a igreja. E outra coisa, além do mal que ele traz, destruição de uma família, porque tem pessoas que não conseguem perdoar. Quem tem a graça de perdoar, amém, né? Amém. Mas aí o que acontece? Está ficando uma coisa normal. A geração que está vindo aí, a geração nova, está vendo isso como uma coisa normal, e não é normal. Isso é morte, isso é pecado, isso é antibíblico, certo? Isso é uma coisa terrível. Há pouco tempo atrás falou sobre relacionamento extraconjugal. Foi falado aqui uma lição. Eu quando li aquilo, o comentarista disse assim, ó: não é bom que nós, os crentes, tenhamos relacionamento extraconjugal. Não é bom? Isso aí é laço de morte, rapaz. Eu li aquilo na lição e falei, isso é laço de morte. Pecado mesmo terrível, que vai afastar o homem do objetivo, do foco, da salvação, da vida eterna, entendendo? Outra coisa, um homem quando trai a mulher, ou a mulher quando trai um homem, para mim o mais traído são os filhos, principalmente se for os filhos igual do irmão Eliel aqui, do irmão Fabiano, que os meus já estão quase que, né, mais criados. Não, mas também é ruim, claro, também é terrível. Então, quer dizer, e aí vai ficando uma coisa normal, e nós, qual é a nossa responsabilidade como servo de Deus, né? Sou fiel à minha esposa. Os irmãos aqui também são fiéis à esposa. Qual a minha responsabilidade que eu tenho? Em falar contra, em ser contra, em não deixar que a igreja que está vindo aí, os adolescentes, os jovens, pensam que isso é uma coisa normal, porque está bem normal. Está comum, né? As nossas horas já se passam, eu vou ler a conclusão. No momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouvi, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Foi naquela hora que teve início o grande avivamento em Israel. Se nós santificarmos, como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande visitação dos céus em nosso país. Amém. Vale lembrar que a mitra estava sobre a cabeça, nossas horas se passam, e sobre a cabeça estava escrito: santidade ao Senhor. Eu quero deixar um abraço também aqui ao irmão Moacir. Ontem no finalzinho da tarde nós sentamos um pouco, conversamos um pouco, e ele diz que sempre é ouvinte também da Escola Bíblica Dominical no rádio. Irmão Moacir, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Passar a palavra ao irmão Ricardo, depois já pode fazer oração. Tá bom. Eu quero mandar um abraço só ali pro meu vizinho e a minha vizinha, que é o seu Oscar Martins, meu amigo de longa data, trabalhamos juntos muito tempo, e a sua esposa, que é uma assídua ouvinte da Escola Dominical, até me pediu uma lição, tem que providenciar para ela uma lição. Eles são crentes da Quadrangular. Que Deus abençoe eles, Deus continue sempre abençoando essa família maravilhosa. E também lá para a Vila Conceição, a irmã Raquel, seu esposo, o irmão Calim com a sua esposa, os irmãos lá que nos ouvem. Eu estive lá pregando quinta-feira. Que Deus abençoe eles também e esteja sempre conosco aí, aprendendo a palavra de Deus. Amém. Quem vai orar, irmão Ricardo? Pode orar, mas quer falar algo? Não, só mandar um abraço ali para a irmã Jo ali da Verdureira, que ela me pediu outra vez, eu mandei, ela não ouviu, é ali perto do Hospital de Camboriú. Um abraço, tá, irmã Jo? Obrigado pela audiência. Você pode fazer a sua oração, então. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Eu lhe peço por esta oportunidade maravilhosa que tem nos dado, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um de nós que aqui estamos. Abençoe o presbítero irmão Luiz Carlos Machado, que o trabalho dele também é muito importante. Senhor Jesus, aos irmãos que estão lá do outro lado, Senhor, né, nos ouvindo, que Deus possa abençoar, que dê um domingo abençoado, uma vida abençoada, Senhor, em torno da sua palavra, que ela possa achar guarida nos corações e que nós possamos e venhamos a botar em prática nas nossas vidas. Ser conosco, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Povo de Deus.
Atenção, professores de escola dominical e teologia. Atenção todos os que amam o estudo da Bíblia Sagrada. Inscrevam-se no 17º Seminário de Escola Dominical e Teologia, dias 11 e 12 de agosto, no templo sede da Assembleia de Deus de Camboriú. Eu creio! Palestrantes convidados: Pastor Silas Daniel, do Rio de Janeiro, e Pastor Abimael Fernandes, de São Paulo. Informações e inscrições: eadcamboriú.com.br 47 3183 8758 e no WhatsApp 47 99131 3561. Vagas limitadas. Participe e aperfeiçoe o teu ministério.